Olá, meus amigos queridos. Quanto tempo, não é verdade? Uma honra e uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez, nesse nosso estudo de hoje. Hoje a gente vai falar sobre buscar o reino de Deus. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos ilumine, nos oriente nesse momento. Eu, como sempre, eu gosto de frisar, eu faço esse trabalho aqui a convite da Casa dos Espíritos, a quem, desde já, eu dou total liberdade para uso dos meus vídeos, das minhas imagens, dos meus áudios, dos meus trabalhos, das minhas ideias. Qualquer trabalho que eu venha efetuar para essa casa, a casa tem os direitos sobre a transmissão e o uso disso em qualquer tempo. É um, é um bate-papo, como eu sempre gosto de falar. A gente já falou aqui sobre a esperança, a gente já falou aqui sobre a paz, fizemos um ensaio sobre a paz. Falamos sobre os trabalhadores da última hora, né? Como atuar, como eles atuam, uma possível identificação, como a gente se inscrever no trabalho da última hora, né? Na última hora de trabalho. Falamos aqui sobre as várias epidemias que já assolaram a humanidade, pandemias, né? Por exemplo, a gente comentou aqui a varíola no século passado, agora século XX, não é século X, XII, não, século XX, matou 300 milhões de pessoas ao redor do planeta. A malária ainda mata 3 milhões de pessoas ao ano, né? Porém, vendo toda a situação que ainda permanece, né, eu julguei necessário aí reforçar alguns conceitos, fazer um novo diálogo sobre a fé, né? A gente sabe que a gente está vivendo um momento muito difícil, cruel mesmo, é terrível. Momento de incertezas, de mortes, de separações, consequências financeiras em todos os cantos do planeta, guerra política, estagnação, indignação, tudo isso que vocês sabem que a sociedade está vivendo. É normal a gente perceber, a gente ver, haver um desânimo, não é? Agora, é normal sim, correto não. Não é correto. Eu vejo, por exemplo, o nosso caso, né? É um centro espírita chamado Casa dos Espíritos. A gente não está podendo fazer os nossos encontros presenciais já há mais de um ano, desde o início da pandemia, devido ao. A gente tem situações, problemas de acesso, problemas de ventilação, quer dizer, a estrutura física do prédio nos traz alguma dificuldade, em função disso a gente está aí há mais de um ano sem se reunir pessoalmente, né? E o que eu andei percebendo, por exemplo, pessoas atuantes se afastaram dos grupos da casa, do voluntariado, né? Das palestras. Nós temos palestrantes excelentes que alguns estão tendo alguma restrição, alguma dificuldade com relação a essa parte da tecnologia, de videoconferência, de canal, de YouTube, essa parte digital, tudo bem. Mas alguns, eu percebo, lamento se eu estiver errado, que parece que se afastaram em função de ter esfriado mesmo, né? Normal. Baixa adesão nas atividades online da casa. Essa semana mesmo, eu dei uma olhada, o nosso canal estava com 231 inscritos. Eu quero crer que a casa tenha muito mais frequentadores do que isso, né? Pois bem, é normal a coisa dar uma esfriada, né? Ausência de calor humano, da presença física. Mas eu pensei comigo, será que não estariam esfriando os corações em virtude de tudo que a gente está vivendo? Vamos lá, com relação ao que a gente está vivendo, eu dei uma olhada, que eu me lembrei, eu me recordei de um episódio de Tiago, especificamente capítulo 1, versículo 13, que ele diz: quando estiver sob provação, que ninguém diga, estou sendo provado por Deus, pois com coisas más, Deus não pode ser provado e nem prova a ninguém. Irmãos queridos, a gente sabe, Deus não quer o nosso mal, Deus não quer o nosso sofrimento. Deus é amor, é o próprio amor. Deus quer a nossa elevação,
o nosso crescimento, a nossa perfeição. Nós somos frutos desse amor. Portanto, ele só pode nos querer o bem o máximo possível. Mas já dissemos aqui, a lei de Deus funciona independente da anuência da humanidade. É uma lei de causa e efeito. Então, tudo que está acontecendo, como também já falamos aqui, é fruto de nossas iniquidades, de nossos desmandos, de nossos desvarios, de nossos abusos, da nossa delinquência moral mesmo. Tem que ter um retorno. Não é possível, não estamos a Deus dará. A vida, o universo tem comando. Agora, acima de tudo, a lei de Deus, que é uma lei de justiça, ela é regida pela misericórdia. Pois bem, falávamos de um eventual esfriamento dos corações. O momento atual pede perseverança. Nós não podemos esmorecer. Não é? A gente está vendo desemprego alto, inflação, deixando todo mundo aqui, tudo muito mais difícil. A restrição de passeios, de reuniões familiares, de encontros religiosos, de, as agremiações, as escolas sem público presencial. A gente vê aí quem tem filho em idade escolar, olha o quanto está tendo dificuldade já há mais de um ano. E essa semana eu estou saindo pesquisa aí, os especialistas falando, a fase de alfabetização são as crianças que mais sofrem o afastamento, não é? Embora isso, óbvio, estudo é uma coisa que sempre possa ser recuperada. Aliás, graças a Jesus, a vacinação está caminhando e aparentemente está aliviando, está fazendo o seu trabalho aí, A vacinação, ela aumenta a imunidade geral da população e diminui a sintomatologia. Porém, segue a transmissibilidade. Não é? A pessoa já vacinada, ela tem uma maior imunização, não total, mas uma maior imunização, e ela ainda pode se contaminar com o vírus, mas a sintomatologia é menor. Porém, o vírus segue circulando. Não é? Essa pessoa estando vacinada, ela ainda pode transmitir o vírus para alguém que não esteja. Pode acontecer. Ou ainda, eventualmente, uma pessoa que, por outros motivos, em outro momento, tem a sua imunidade reduzida por outros problemas de saúde, outras situações. Está todo mundo vacinado, mas daqui 2 meses a pessoa tem uma outra situação de saúde que não tem nada a ver com o Covid e ela tem a redução da sua imunidade, tá certo? Então a gente tem que seguir firme nas restrições, nas proteções, nas recomendações científicas. Até porque a circulação do vírus permanece alta. Com o efeito da vacinação, a gente está vendo mesmo a variante Delta, que é uma preocupação mundial. A transmissibilidade está mais alta ou mais rápida, numa projeção maior do que os óbitos. Então, isso aparentemente é efeito da vacinação. Porém, a circulação do vírus ainda é alta. Então, isso pode fazer com que surjam novas cepas do vírus. E aí pode ser uma cepa que a gente tem imunização zero ou baixíssima com as vacinas atuais. A questão de vírus é essa. Vírus não tem cura. A AIDS não tem cura. Um simples resfriado não tem cura, uma gripe. A gente tem imunização, a gente tem vacina contra a gripe. Esse ano, lá no hemisfério norte, teve a predominância da cepa tal do vírus. Então vamos trabalhar uma vacina baseada em cima dessa cepa. Então você tem uma prevenção, mas não tem cura. Você tem gripe, você toma um antigripal. Ali tem o quê? Remédio para febre, remédio para dor, remédio para coriza, mas para gripe em si, tá certo? Você trata a sintomatologia. Então o vírus é isso, o vírus é mutante. Então você pode ter uma mutação que possa ser grave, que tenha um óbitos, volume alto de óbitos, enfim. Mas vamos lá, A gente vai passar por isso. E nesse momento, nessa situação, esse tipo de coisa, tudo que a gente está vivendo, é normal, a gente se sente improdutivo, a gente se sente impossibilitado, atravancado, a gente se sente de mãos atadas, não é?
É normal a gente escutar, falar, estou cansado, eu não aguento mais a situação, porque não sei o quê, né, eu estou sufocado. Irmãos, nós não estamos totalmente parados. A gente está, de alguma forma, produzindo, ainda que não pareça. Nosso irmão Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, ele diz, tudo produz. Um espinho, por exemplo, um espinho produz ferimentos, mas um espinho de natureza cirúrgica produz anestesia, medicações, sutura em cirurgias, não é? Toda semente, porém, ela pede tempo adequado de germinação. Então, ainda que não pareça, a gente está produzindo e podemos produzir ainda mais. A gente deve manter a confiança no Pai e confiança em nós. A gente não pode esmorecer nesse momento. Os nossos objetivos, ainda que atrasados por um tempo, poderão e serão alcançados de acordo com a nossa perseverança. Então, num momento como esse, baseado nisso que a gente falou aqui, é normal a gente ver um afrouxar dos laços com a casa espírita ou com a instituição religiosa e com a agremiação de cada um, enfim. É normal até a pessoa se afiliar a outra casa. Às vezes, por exemplo, a nossa casa não está tendo funcionamento presencial. Existem outras que estão. Então, é normal a pessoa, ela vai onde ela se sente bem ou de acordo com a necessidade dela. Perfeito. Não condeno, não julgo, não critico. Porém, nós não podemos nos desvincular do Evangelho. A gente não pode descuidar do templo que nós estamos tentando, ou que nós devemos tentar edificar no nosso coração. Não é? Irmãos, vou fazer uma reflexão aqui. Jesus foi poupado em aflições? Jesus teve trégua? E foi traído, perseguido, ignorado, vilipendiado, negado. Viveu a vida inteira entre os desvalidos da sorte e da saúde. Foi crucificado. Não tinha uma pedra para repousar a cabeça, quer dizer, ele não tinha uma roupa reserva, ele não tinha um endereço fixo para voltar, para descansar, para fechar a porta e esquecer da vida, uma gaveta para guardar seus documentos, seus pertences. Você está entendendo? Foi escarnecido. É mal compreendido até hoje. Nem é aceito em boa parte do planeta, a não ser como mais um profeta, por exemplo. Não é? Então, ele não foi poupado em aflições. Queridos, a vida no planeta Terra conta, segundo a ciência, mais de 2 bilhões de anos. Os primeiros organismos lá, micro-organismos unicelulares. Alguém acredita que Jesus não estava lá quando se iniciou a vida no planeta? Ou vocês acham que Jesus pegou o bonde andando? Por favor, isso é uma reflexão simples. Aliás, eu vou abrir um parênteses aqui. As religiões que não aceitam o espiritismo acreditam que a alma é criada junto com o corpo no momento da concepção. E eu pergunto a vocês, e Jesus? Jesus foi criado no momento da concepção? Por favor, isso é uma reflexão simples. Senão, que Deus parcial é esse? Por que ele não cria outros filhos como Jesus a todo momento? Ou quando ele quer, ou pelo menos um por ano, ou um por século? Por favor, isso é uma reflexão simples. Na verdade, ele cria. Todos nós somos seus filhos, criados com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com o mesmo cuidado, com a mesma finalidade. A questão é que esse mesmo amor e essa mesma misericórdia nos dá o livre-arbítrio. Mas voltando. Alguém pode imaginar que Jesus foi criado no momento da concepção? Isso é uma coisa, a gente estava falando. A vida no planeta começou há mais de 2 bilhões de anos atrás. E Jesus já estava lá. E quando ele esteve presente entre nós, ele disse: o Pai que está nos céus trabalha até hoje, e eu trabalho com ele. Está lá em João 5,17. Agora, se ele estava lá há 2 bilhões de anos atrás, há mais de 2 bilhões de anos atrás, na verdade, para nós espíritas, ele é o responsável por nós desde a formação do planeta Terra. Mas eu estou citando aqui só a vida no planeta Terra.
E se ele ainda estava lá 2000 anos atrás, ele mesmo disse, trabalhando com o pai, se ele ainda estava trabalhando, não podemos imaginar que logo agora ele resolveu se aposentar ou tirar férias, né? Por favor, ele está entre nós. Mas voltando, a gente está falando de aflições e tal, das aflições que Jesus não foi poupado. Ele não disse, está lá em Mateus 27 ou Marcos 15, Pai, por que me abandonaste? Ou ainda, em outro momento, Pai, se for da sua vontade, afasta de mim esse cálice. Está em Lucas 22, 42. Quer dizer, Jesus não foi poupado em aflições. E a aflição de Jesus foi para nos mostrar o caminho que é de aflições, de espinhos. Basta observar a vida. Irmãos, se é tão difícil a nossa caminhada, imagina se a vida não nos impulsionasse, não nos empurrasse. E esse impulso, essa propulsão que a vida nos dá, vem de várias maneiras. Pode vir através de às vezes é um pontapé que a vida dá mesmo. Uma perda, um desencarne, uma doença grave. Alguma coisa que nos tire da zona de conforto. E essa zona de conforto, muitas vezes a gente pode estar há várias encarnações estagnado. Tem gente que entra, passa e sai da vida em completa sonolência. Mesmo você que não acredita no desencarne, se você olhar ao redor, você percebe isso. Gente que está na mesma situação, gente que cresceu com você, passou pela vida, que você teve contato, você vê que aquela pessoa não mudou nada, aquela pessoa não cresceu nada, aquela pessoa não quis mudar nada, ela se mantém a mesma pessoa, em diversas situações, tá? Muitos de nós somos assim, a gente caminha muito pouco, mas eu estou falando, eventualmente, se você não acredita nos nossos conceitos, mas observe esse aspecto. Pois bem, não é hora para desânimo, nada está perdido. Quem conduz a nossa caminhada deve ser a fé, não o medo, não a incerteza. A rosa, nos diz Emmanuel, ela não questiona quantos espinhos ela carrega. Ela simplesmente esparge o seu perfume o máximo que ela pode, pelo máximo de tempo que ela consegue. A semente não se dá conta de qual é o solo que a está agasalhando. Ela simplesmente produz. E é óbvio que existem solos que oferecem a ela mais recursos para ela produzir mais, produzir melhor. Mas ela não se preocupa, ela simplesmente vai e faz o máximo. Um exemplo que eu gosto de citar, a gente vê, às vezes, aquelas em fios de alta tensão, a gente vê aquelas moitinhas de nada que cresceu no fio de alta tensão, quer dizer, ela vira uma gramínea ressequida, mas ela faz o máximo que ela consegue numa condição quase zero, mas ela faz. Ela produz pouco, mas ela produz o máximo que ela consegue. O Emmanuel também diz, o verme, entre aspas, insignificante, fecunda o solo. Queridos, sem espírito de sacrifício, ninguém concretiza os próprios ideais. A espiritualidade nos afirma com insistência, ao cristão é necessário testemunho. Em Mateus 6,33 está escrito, e aí que eu venho o título desse trabalho hoje, desse nosso bate-papo, lembrando que eu falo aqui como aluno, né? Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. De que falava Jesus nesse momento? Vamos voltar um pouco lá em Mateus. Ele está no Sermão da Montanha e ele vem falando, não estejais ansiosos quanto à vossa vida. Não estejais ansiosos pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, porque a vida é mais que o alimento. Não andais ansiosos pelo que haveis de vestir, uma vez que o corpo é mais do que a veste, do que a vestimenta. E aí, 18 séculos depois, vem Kardec dizer, e o espírito é mais do que o corpo, pois eis que o espírito é imortal e o corpo é perecível. Aliás, Cristo pregava dirigindo-se ao espírito imortal,
porque ele só falava de coisas eternas, não é? Seguindo, olhai as aves do céu, que não semeiam, e o Pai as alimenta. Uma das frases mais emblemáticas do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Olhai os lírios do campo, que não tecem nem fiam, mas nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Irmãos, ele se referia ao que a gente deveria eleger por prioridade na vida. Vamos imaginar um rei no auge de sua glória, como que ele se vestia? É fácil imaginar isso. E ainda assim Jesus diz que nem no auge de sua glória o rei Salomão se vestiu como um lírio do campo que é vestido por Deus. O que ele quer nos dizer? A glória de um rei no auge do seu reinado não se compara à glória dos céus. A nossa glória que a gente deve buscar deve ser a glória eterna de Deus, fazendo a sua vontade. Jesus arremata: antes de ti, Deus sabe do que precisas, ou antes de nós, Deus já sabe do que nós precisamos. Muitas vezes, o Espiritismo diz isso, muitas vezes o remédio vem antes da dor. A gente não deve dar aso ao desânimo, a gente não deve deixar a preguiça fazer moradia na nossa rotina, no nosso dia a dia. O Emmanuel disse também, uma grande floresta começou com pequenas sementes. Isso é tão óbvio, não é? É necessário perseverança. Seja qual for a nossa casa de fé, se a gente não pudesse congregar, a gente pode representá-la, ou representarmos a nós mesmos através do trabalho edificante. Nunca, jamais esquecendo os preceitos dessa doutrina maravilhosa que consola as dores e as feridas. E esses preceitos são de amor e renovação própria para o bem. O vovô Antônio, nosso fundador, eu não tive a oportunidade de o conhecer. Quando eu comecei a frequentar a casa, ele já estava internado e não saiu mais. Mas se tivesse aqui entre nós, estaria, o que todo mundo diz é que ele estaria trabalhando muito mais do que todos. E está, de onde ele está nos observando, está trabalhando mais do que todos, ou trabalhando com afinco, com toda certeza. Queridos, Chico Xavier, que nós não devemos acreditar na força do cansaço. Olha que profundo isso. Não acreditar na força do cansaço. E, voltando, a gente está falando de aflições, das dificuldades, de esfriar os corações em virtude de tudo isso que o mundo está passando. Mas o Kardec disse, com muita inteligência e lógica pura, para todo efeito existe uma causa. Se Deus é justo, logo essa causa deve ser justa. Queridos, encerrando já esse trabalho, finalizando, a gente sabe, existe medo, existe insegurança, existe desânimo, aflições, provações, traumas, quem não os tem? Mas existe apoio, existe esperança, existe amor, existe alegria, compaixão, boa vontade. O que não pode existir é desistência, não pode existir descrença, não pode existir intimidação perante os desafios. E não pode faltar vontade, não pode faltar otimismo, não pode faltar a fé raciocinada, não pode faltar coragem. Isso não pode faltar. A gente deve acreditar que a vida tem comando, que Jesus ainda trabalha com o Pai até hoje, porque ele mesmo disse isso. Porque ele acredita em mim, ele acredita em você, ele acredita na humanidade. Não podemos esquecer isso. Lembrando, acesse o nosso canal Casa dos Espíritos. Dê lá a sua opinião, o seu comentário, o seu like no nosso trabalho, no nosso estudo. Se não gostou, deixa registrado também. É importante para a gente refletir, para a gente tentar melhorar.
Se você puder, se você quiser, ative lá a notificação, o sininho, porque sempre que entrar um trabalho novo, que entra alguns toda semana, você vai ser avisado, olha, a Casa dos Espíritos, entrou aqui um trabalho novo. Se você quiser dar uma olhada, você só vai ser notificado. Queridos, o momento, a intenção desse bate-papo aqui é a gente vitalizar a nossa fé. Nos momentos de dúvida, de fraqueza, daquele tô cansado, chega, não aguento mais, que todos nós passamos, buscai primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essa é a nossa pincelada de hoje. Muita paz.